Deus é bom. E quando o Vinícius abriu o culto e ele começou a falar algumas coisas, eu falei assim, como Deus é bom, né? Porque frases das quais ele falou, eu praticamente escrevi as mesmas aqui. Então eu falei, Deus está nesse negócio. Então, Deus é bom e Deus é muito bom. E eu vou pedir para você, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode abrir o seu aplicativo. Se você for abrir o seu aplicativo, tire os dados móveis, tire aí o Wi-Fi, para não ficar ninguém te chamando nesse momento. Marcos 5, de 24 a 34. Diz assim a palavra de Deus. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe a toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias são infinitas e porque a tua graça é maravilhosamente transformadora nas nossas vidas. Eu quero clamar a Ti que a Tua palavra esta noite encha os nossos corações. Cumpra, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade nos nossos corações, nas nossas vidas, ó Pai, e nos transforma segundo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar um pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Jesus tinha sido expulso de onde ele pregava, onde ele estava pregando, e aí ele foi para Cafarnaum, onde ele foi calorosamente recebido. Em meio a toda aquela multidão, uma mulher, uma simples mulher, vai lá e toca em Jesus. E Jesus fala assim, opa, peraí, alguém me tocou. E ele sentiu que dele saiu o poder, né? E essa mulher em questão ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. As mulheres naquela época, elas não eram consideradas, elas não eram nem contadas, né? Então ela nem teve o seu nome aqui registrado na Bíblia. Ela vai ser eternamente conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mas o que estava acontecendo aqui? Nós temos Jesus passando no meio da multidão, e quando Jesus ia, todo mundo ia atrás. E as pessoas apertavam, as pessoas empurravam, as pessoas queriam estar ali junto de Jesus. E aí aparece uma mulher que a história me diz aqui que ela estava há 12 anos com uma enfermidade, 12 anos com um problema, né? Ela tinha um fluxo de sangue que era constante ali na vida dela. Ela já tinha ido a todos os médicos, ela já tinha gastado todos os seus bens, ela já tinha feito várias coisas, mas não tinha conseguido a cura, não tinha conseguido ser curada. Então ela vai no meio da multidão, e o quanto isso era difícil para ela naquele momento, porque a mulher, quando estava no seu período, né, ela era considerada impura. Levíticos 15, 19 fala isso. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde.
O judeu a considerava, ela era imunda, não poderia tocar em ninguém. E se ela tocasse em alguém, aquela pessoa estaria imunda. Então, ela tinha esse problema, essa fraqueza constante, essa enfermidade. E talvez por maior que fosse essa enfermidade, a dor da enfermidade física, ela tinha a dor da enfermidade social, da enfermidade religiosa. Ela não podia ter contato com ninguém. Você imagina, nem com os da própria família ela poderia ter contato, porque se abraçasse, a pessoa se tornaria, estaria imunda, né? E assim aquela mulher procurava médicos e corria atrás, e eu imagino que ela devia tomar chazinho, devia tomar, sei lá, boldo. A gente brinca em casa, né, que boldo é bom para tudo, né? De unha encravada, queda de cabelo, e ela devia fazer de tudo para poder, não foi proposital, de forma alguma, saiu, saiu, de repente, foi proposital. Mas ela devia seguir uma série de receitas, fazer uma série de coisas, mas ela permaneceu nessa luta por 12 anos. Por 12 anos ela estava reclusa dentro de casa. Se ela saísse na rua, ela poderia ser inclusive apedrejada, né? Então ela ficava lá e ela ouviu falar de um tal de Jesus. E ela disse assim consigo mesma: se eu somente tocar em sua roupa, eu ficarei sã. Ela não sabia exatamente quem ele era, ela não sabia exatamente o que ele poderia fazer, ela nem sabia mais o que ela queria pedir, mas ela foi lá para ver Jesus. E um esforço arriscado, né? Porque se no meio da multidão percebessem quem ela era, o problema que ela tinha, ela podia ser apedrejada ali mesmo. Ela saiu de casa, ela foi no meio da multidão, ela se enfiou no meio da multidão, e eu imagino a cena, né? Jesus é Jesus, e ali naquele momento todos queriam vê-lo, todos queriam estar perto, todos queriam tocá-lo, e ela se enfia no meio de todo mundo ali, fraca, deveria ser uma mulher fraca, né, fisicamente. Ela vai e toca em Jesus. Jesus naquele momento ele estava a caminho da casa de Jairo. Se você leu o texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai permanecer nesse texto exclusivamente. E se você olhar logo acima, a partir do verso 21, você vai ver que Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele, que estava perto de morrer. E aí é uma outra história. Mas Jesus para no meio desse caminho, no meio da multidão, e fala assim: quem me tocou? Quem foi já em jogo de futebol aqui, foi em estádio e já saiu do estádio, sabe que o negócio é meio complicado, né? Tem um monte de cara, todo mundo querendo sair, todo mundo se apertando, já é meio difícil. Você imagina com Jesus ali, ele fala: quem me tocou? Não dá para você saber, mas ele sabia. Ele falou assim: de mim saiu poder, de mim, alguém tocou em mim. Jesus diz lá em Lucas, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. E por quê? Porque Deus reconhece um coração sincero. Deus reconhece um coração contrito, um coração que o busca de verdade. Deus reconhece isso. Nós não reconhecemos. Eu posso estar aqui, vocês me olharem e Deus fala assim: ele não está ali. Mas Deus reconhece um coração sincero. E a mulher do fluxo de sangue, ela no princípio ela ficou temerosa quando Jesus fala isso, porque ela falou: é agora, né? Vai me acontecer alguma coisa. Mas ela vai lá e ela fala com Jesus, e se expõe para Jesus. E Jesus naquele momento ele esquece todo o problema que ele poderia ficar contaminado com aquilo, e ele a ama, ele demonstra amor e ele a cura. Ele fala: filha. Ele não fala mulher, ele fala filha, né? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e se curada deste mal. Jesus não condena a atitude da mulher do fluxo de sangue, muito pelo contrário, ele para observar esse ato de verdade dela, esse ato de um coração sincero. E é isso que eu queria
falar aqui esta noite. Essa mulher me mostra fé. Essa mulher me mostra exatamente o que é fé. E eu queria usar estes exemplos dela para a gente poder entender o que é fé. E o tema de hoje é renovando a fé. Mas o que é fé? O que é fé? A sabedoria popular nos diz que fé é acreditar muito que alguma coisa vai acontecer. E especialmente alguma coisa que nós queremos que aconteça, né? Isso é fé. É assim que nós falamos a respeito da fé. Eu tenho fé que Deus vai curar você. Eu tenho fé que Deus vai te dar um emprego. Eu tenho fé que Deus vai te tirar dessa. Eu tenho fé que você vai superar isso. Na verdade, nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo. E nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo, como acreditamos que Ele é capaz de fazer tudo o que queremos que Ele faça. Daí nós confundimos fé com crença. Com o nosso querer de que Deus fará tudo o que queremos que Ele faça. Daí nós pensamos que a pessoa de fé é aquela que apresenta uma súplica a Deus, com todos os seus detalhes, e Deus responde. Caramba, essa é uma pessoa de fé, porque Deus respondeu a sua súplica. Ele colocou 10 mil detalhes, ele falou não sei o que, e Deus respondeu. Esse homem é um homem de fé, essa mulher é uma mulher de fé. Aí automaticamente a lógica inversa me leva a pensar o quê? Deus não me respondeu, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Ele tem fé, eu não tenho. A fé é como se fosse uma capacidade de retirar de Deus o bem que queremos da parte de Deus para nós. É como se Deus estivesse com a mão fechada, se é que Deus tem mão, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe teológico agora. E nós fôssemos falando assim para Deus, né? Disséssemos, eu vim buscar essa bênção, Deus está ali com a mão fechada, né? E eu vim pela fé. Então pela fé, Senhor, eu vim buscar, ela é minha. Deus abre a mão, eu tiro, vou embora correndo que nem criança, pela fé. Fé não tem nada a ver com isso. Fé não tem nada a ver com isso. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Fé é confiar em Deus, não no que Deus vai fazer. Fé é acreditar que Deus pode, é confiar que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer, não o que eu gostaria que Ele fizesse. Às vezes é difícil da gente enxergar ou entender isso, e eu queria que a gente pudesse olhar um pouquinho mais à frente do horizonte comum, entender que fé é acreditar e confiar em Deus, independente daquilo que eu queira que Ele faça para mim. Fé é confiar em Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus. E Hebreus 11,6 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que o buscam, creiam, tenham fé de que Ele é bom e de que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é abençoador, eu creio que Deus abençoa a minha vida, abençoa cada um de nós. Eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, mas eu não sei se Deus vai fazer o que eu quero ou o que você quer. Eu não posso dizer isso para você, meu irmão. Eu posso dizer que você pode confiar em Deus, que você pode ter fé de que o Senhor está cuidando de você e vai cuidar de você. Eu confio no caráter de Deus para dizer que seja feita a tua vontade, não a minha. Não importa o tamanho do meu problema, Senhor, eu confio que o Senhor vai me tirar dessa. Eu não sei por onde, eu não sei como, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus falou isso, né? Pai, afasta, né? Tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua, não a minha vontade. Fé é depender da provisão de Deus, é entender que Deus está cuidando de nós e nada do que nos é necessário vai faltar. Eu sei que a gente pode contar 1 milhão de experiências. Experiências são boas para agregar, para animar a nossa fé, mas não servem para pregar. E eu sei que a gente pode falar uma série de experiências aqui, de que Deus não deixou faltar ali
no final, aos 46 do segundo tempo, Deus apareceu com algo lá para cada um de nós. Porque Deus é maior do que qualquer coisa que eu possa pedir para Ele. E a presença de Deus é melhor do que qualquer coisa que Ele possa me dar. Isso é fé. Talvez você possa estar pensando, Sandro, eu não tenho fé então, né? Aí eu vou dizer para você, bem-vindo ao clube, pegue sua carteirinha aqui comigo, né? Porque são poucas as pessoas que realmente dormem tranquilas, sem pensar no amanhã. São poucas as pessoas que realmente dormem um sono sossegado, sem pensar no futuro, sem ter medo do futuro. Quem aqui nunca teve medo do futuro? Eu tenho. Às vezes eu tenho medo do meu futuro imediato, amanhã de manhã, né? Ou, sei lá, hoje à noite. A maioria de nós busca socorro em Deus, e não é errado você buscar socorro em Deus. Só que buscar socorro em Deus não é ter fé, é buscar socorro em Deus. Fé é dormir no barco no meio da tempestade. Você lembra de alguém que dormiu no barco no meio da tempestade? Isso é fé. E eu queria ver com vocês alguns detalhes de como ter fé aqui nesse texto, como renovar a minha e a sua fé, ou como trazer fé às nossas vidas. Eu quero usar alguns exemplos daqui como argumentos para defender o nosso tema. Então, para renovar a minha fé, eu preciso primeiro ter a consciência do tamanho da minha necessidade. Vamos ver aí no verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Aquela mulher hemorrágica tinha um sofrimento prolongado, 12 anos. Eu estou há um mês e pouquinho com uma dor terrível nas costas. Tudo bem que a gente que é homem já é mais fraco mesmo, a gente é melindroso e tal, né? A mulher é mais forte, eu reconheço. Mas eu já fico irritado, eu fico agoniado, as costas doem, você faz um negócio. Você imagina essa mulher, 12 anos com uma hemorragia constante. E ela buscou durante 12 anos cura para isso, e a sua busca foi frustrada. Ela não conseguia ser curada. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, de tristeza na alma, de choro, de madrugadas sem dormir, de noites sem dormir, de sofrimento. E talvez hoje você também possa estar sofrendo há muito tempo por alguma coisa. Talvez hoje você esteja pensando assim: eu também tenho um caminho que eu tenho buscado há muito tempo. E às vezes é complicado, e a Bíblia diz isso em Provérbios 13, 12, que a esperança que adia, ela adoece o coração. Se você espera muito alguma coisa durante muito tempo, e aquilo não acontece, você começa a ficar com o seu coração adoecido, chateado, desesperançoso, amargurado. Isso é crença, não é fé. E a gente já vai falar disso. Um sofrimento, seja ele qual for, ele acaba com a nossa esperança. Está ali no verso 26. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. O livro dos judeus, o Talmud, ele fala 11 formas de cura para a hemorragia. Com toda certeza essa mulher deve ter ido lá, testado essas 11 formas, ela deve ter procurado todos os recursos, ela gastou todo o seu dinheiro, ela não ficava estática, ela correu atrás da bola, ela foi tentar resolver o seu problema, mesmo com todas as dificuldades. Ela não ficou ali amuada num canto, reclamando da vida, não, ela correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas, ela buscou uma saída para o seu problema, mas apesar de todos os seus esforços, perdeu não só o seu dinheiro, mas também perdeu progressivamente a sua saúde, perdeu a sua credibilidade, perdeu a sua crença. Ela ficava cada vez pior. A sua doença era crônica, era grave, e ninguém conseguia resolver. A medicina naquela época não tinha solução para o seu problema. E aquela mulher sofria diariamente ela perdia sangue, ela tinha uma anemia profunda, uma fraqueza constante.
E o sangue para o judeu, ele é símbolo de vida. Quem já fez a aliança deve lembrar da gente ter falado isso. Para nós, você fala em sangue e dá uma ideia de morte. Para o judeu, o sangue representa vida. E para ela, aquela era uma situação de morte. Ela não poderia ser mãe. Ela não tinha como ser mãe. E ela sofreu várias separações na vida dela por causa disso. A primeira, separação conjugal. Não diz aqui se ela era casada ou não, mas segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue não podia ter relações com o marido. Então, se ela era solteira, ela não podia se casar. Se ela era casada, ela não tinha relações com o seu marido. Há 12 anos, você imagina como é que estava o casamento desses dois, se é que ele existia. Estava completamente abalado. A mulher, ela era considerada impura. É difícil para a gente mensurar isso ou contextualizar isso na nossa realidade, mas ela era considerada impura nos seus dias, né? No seu ciclo menstrual. A mulher era proibida de ter relações com o marido. Os rabinos levavam isso de uma maneira tão séria que se o marido que insistisse em ter relações com a mulher nesse período, os rabinos diziam que os filhos seriam amaldiçoados. Tamanha a força dessa ideia, disso que era colocado. As mulheres, para eles, nesse período, elas transmitiam impureza em tudo aquilo que tocavam. Utensílios domésticos, a roupa que vestia, o local que ela dormia, tudo se tornava impuro. Em segundo lugar, a separação social. Ela não podia ter contato com ninguém. Ela não podia ter contato com a família, ela não podia receber o abraço da família, porque senão eles se tornariam impuros. Provavelmente eram judeus também, seguiam a mesma, e eles não poderiam abraçá-la, porque eles se tornariam impuros, até à tarde, né? Ela devia viver isolada, dentro de casa, saindo só para ver os médicos. Era considerado mais ou menos como quem tinha lepra na época, né? Ninguém encosta, ninguém toca, deixa ela lá no canto dela. Não tinha Netflix na época para ela ver, você imagina a tortura. Era para rir, não deu certo. 12 anos sem ir ao culto, ela não podia entrar na sinagoga. Você imagina a vergonha. A autoestima dessa mulher devia estar lá embaixo, mais baixo que o barril de cobra. Por isso ela chegou ali, anonimamente, quietinha, no meio da multidão, e foi tocar Jesus. Aplicando para nós, eu diria assim: a situação dela não era nada fácil. A situação dela não era nem um pouquinho fácil. E ela sabia da sua necessidade e sabia da sua pequenez. E a minha fé se renova quando eu entendo o tamanho do meu problema, o tamanho da minha situação, e eu enxergo que eu não posso fazer nada, e que eu dependo única e exclusivamente de Deus. Aí eu tenho fé. Nós homens somos, quando eu digo homens e mulheres, nós sempre queremos respostas para tudo. A gente quer sempre fazer ali acontecer. Não, eu estou confiando em Deus, mas eu já tenho mais ou menos traçado o caminho, tal, lá. Quando eu entendo que a minha situação, ela é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa fazer, aí eu confio em Deus, porque eu já nem peço mais para Deus o que eu quero. Eu falo assim: Pai, está contigo, Senhor, faça a tua vontade. Isso é fé. É quando eu me entrego totalmente ao Senhor, quando eu enxergo que a minha situação é tão complicada, que eu coloco tudo ali diante de Deus. E quão bom seria se eu pudesse viver assim todos os dias. Mas a gente vive mais na crença, e eu quero viver por fé. Eu quero viver assim: Senhor, não importa, estou aí, o Senhor vai fazer o negócio. O Senhor está nesse negócio, o Senhor vai à frente. E eu preciso renovar a minha fé. E para renovar a minha fé, eu preciso confiar e buscar a Jesus. Versos 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas em tocar as vestes, ficarei curada. Os nossos problemas nos arrastam aos pés de Jesus.
ela ouvira falar das maravilhas que ele fazia. Ela ouviu falar de Jesus. E a fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Nós ouvimos e precisamos ouvir a palavra de Deus. Não é só o seu versículo, a sua devocional diária. Você precisa ouvir de Deus. Você precisa ouvir da palavra de Deus. Você precisa conhecer e entender. Isso vai trazer fé a você. Não sou eu que estou falando. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que ela ouviu produziu tal espírito de fé que ela disse para ela mesma: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não somente disse que seria ser curada se tocasse nas vestes de Jesus, mas ela realmente foi curada. Às vezes, por providência divina, nós somos levados a Cristo por algum sofrimento, por alguma enfermidade, por algum filho nas drogas, por algum casamento desfeito, por alguma dor que nos aflige. E essa mulher rompeu todas as barreiras que ela possuía naquele momento para tocar nas vestes de Jesus. E quando nossos problemas parecem insolúveis, aí nós podemos ter esperança. Quando você para e fala assim, não tem mais jeito, aí eu posso ter esperança, porque aí eu terei fé. Quando tudo parece estar perdido, ainda tem uma saída, e essa saída se chama Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela sabia que ele dava vista aos cegos, que ele purificava os leprosos, que ele libertava os cativos, que ele levantava os coxos, que ele ressuscitava os mortos, e ele devolvia a vida aos pecadores, devolvia sentido à vida de nós pecadores. Então ela foi curada. Ela não sabia o que Jesus podia fazer, mas ela confiava que Jesus podia fazer. E é nisso que eu quero chegar. Muito além do que ele pode fazer, é saber que ele pode fazer. Isso é fé. É confiar que o meu Deus, que o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Jesus estava indo lá atender uma necessidade urgente na casa de Jairo, que era um homem importante na época. E ele para e diz assim, não, peraí, eu vou atender essa mulher. Ela tem prioridade para mim, porque ele viu no seu coração a sinceridade, ele sentiu no seu coração o verdadeiro amor, a verdadeira fé. E quando nós tocamos em Jesus com fé, você pode ter certeza que ele vai parar tudo para cuidar de você. Quando você tocar em Jesus com fé, mano, fica sossegado, porque ele vai parar tudo para tocar e para cuidar de você. No meio daquela multidão, a mulher tocou e Jesus perguntou assim, quem me tocou? Verso 30. Quem me tocou? Foi um toque intencional. Ela não tocou Jesus acidentalmente, ela foi buscá-lo. E muito mais do que esta noite nós nos conscientizarmos de que precisamos ter fé, eu tenho que ter a intenção de buscar essa fé. Eu quero sair daqui certo de que eu vou buscar a minha fé. Em segundo lugar, foi um toque proposital. Ela precisava de Jesus e ela foi até ele. Em terceiro lugar, foi um toque confiante. Ela sabia em quem confiar. A fé fazia com que ela entendesse que poderia confiar em Jesus, mesmo sem conhecê-lo exatamente, mesmo sem entender o que ele poderia fazer. Foi um toque eficaz, porque quando ela tocou, Jesus a curou. E a curou fisicamente, a sua hemorragia sarou, a curou emocionalmente, né? Jesus não a desprezou como todo mundo fazia, mas ele foi lá e disse assim, filha, tem de bom ânimo. Ela se sentiu o quê? Amada, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu parte de Jesus. Eu e você temos uma grande responsabilidade diária de imitar milagres de Jesus. Talvez a gente fale sobre isso em outra ocasião, mas um grande milagre é esse, acolher quem está do lado, levar amor quem está do lado. Quantos de nós muitas vezes não somos desprezados no nosso dia a dia, em N situações,
E cabe a mim e a você dizer assim: filha, filho, ou amado, amada, vem comigo. A terceira cura foi espiritual. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque quem tem uma fé viva colhe os frutos de Deus na sua vida. Então, para que eu possa renovar a minha fé, eu preciso buscar a Jesus. Mas isso parece óbvio demais. Vir à igreja para buscar a Jesus parece óbvio, né? Mas nós geralmente procuramos a bênção, a resposta aos nossos pedidos e não a Jesus. E quem estava aqui, talvez lembre que o Vinícius falou exatamente isso no começo do culto. Nós costumamos avaliar alguém que começa a vir à reunião de oração e nós dizemos assim: a pessoa está buscando mais, a pessoa está mais consagrada, ela está precisando mais. Legal, provavelmente sim, mas fora de uma série de avaliações que uma igreja organizada pode fazer, será que a pessoa vem por isso mesmo? Será que a pessoa vem desta forma? Será que eu venho para buscar a Deus? Ou eu venho buscar as bênçãos de Deus? Será que eu venho por fé? Ou eu venho por crença? Olha o tamanho da responsabilidade da liderança, de passar isso para alguém, de vir buscar a Deus, e não vir buscar as bênçãos de Deus. Você sabe por quê? Porque eu posso vir aqui N dias, e Deus não me responder aquilo que eu queria, aí eu, não vem mais esse negócio não, Deus não me ouve, Deus não me atendeu, Deus não me respondeu, né? Eu tenho que buscar a Deus, isso é fé. Há uma gigantesca diferença nisso. E se a gente entrar no real contexto dessa mulher, a gente vai entender que ela estava numa situação tão complicada, tão difícil, que ela não estava mais buscando as bênçãos de Deus, ela estava buscando Deus. Talvez, e aí vai uma ideia minha, talvez ela nem mais estivesse acreditando que seria curada, mas ela foi lá buscar a Jesus. Eu vou buscar esse Jesus aí que todo mundo está falando, eu estou indo lá. Ela queria ver esse Jesus. A crença às vezes diz assim: eu ainda virei aqui na frente dar o testemunho da minha vitória. Eu vou vir aqui e eu vou dar o testemunho da minha vitória para vocês, irmãos. Legal, ótimo, glória a Deus, mas isso é crença. A fé me diz assim: eu posso dar o meu testemunho agora, porque apesar de estar na dureza, do bolso estar furado, apesar de eu estar num leito de hospital, apesar da minha mulher estar indo embora, apesar do meu filho estar no meio das drogas, apesar de seja lá o que for, o meu Deus é comigo, e o meu Deus está aqui, e eu creio que Ele vai fazer algo, eu creio que Ele vai me tirar dessa situação. Isso é fé. Eu não preciso esperar o final para crer, eu não preciso esperar o final para vir dar o testemunho. Eu vou dizer: meu Deus está comigo agora, está doendo, está difícil, está apertado, eu choro, eu grito, eu esperneio, mas Deus está comigo. Isso é fé. Eu vi uma ilustração muito interessante, que eu achei muito interessante. Imagina se eu dissesse para vocês agora: amados, assim que terminar o sermão, ali do lado da cantina, Jesus estará ali numa mesinha, então vocês podem fazer uma fila, porque Jesus estará lá para atender cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês não iam esperar eu terminar de falar, já estava todo mundo lá na fila para ser o primeirão, né? Aí vem 2 anjos e trazem para você papel e caneta, e você vai escrever tudo ali para poder falar com Jesus, né? O que a crença diz? Me dá mais folhas. Eu quero pedir mais, eu quero perguntar mais, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero, né? A fé diz assim: eu não vou escrever nada, porque eu não quero perder um segundo do que o meu Deus tem para falar para a minha vida. Eu não quero perder um segundo do que o meu Deus tem a falar para a minha vida. Isso é fé. É difícil, irmãos, eu não vou dizer que isso é fácil, é difícil para mim aqui falar tudo isso, porque é complicado, mas isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero ter fé,
Essa é a fé que Deus espera de mim. Para renovar a minha fé, eu preciso entender que o relacionamento com Deus é o maior objetivo da minha vida. Para renovar a minha fé, eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus tem que ser o maior objetivo da minha vida. Está aí dos versos 27 aos versos 34. A fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. Muitos estavam ali apertando a Jesus, no meio da multidão, mas só uma a tocou com fé. Muitos apertam a Jesus no dia a dia, mas poucos o tocam com fé. Jesus frequentemente estava no meio da multidão, ele atraía multidões. Geralmente ele estava cheio de gente por perto, né? Mas a maioria das pessoas não buscavam contato pessoal com Jesus, não buscavam estar ali próximos a Jesus, face a face, tete a tete, né? Muitos seguem a Jesus por curiosidade ou porque querem algum benefício dele. E Jesus conhece quem o toca com fé no meio da multidão. Não foi o toque da superstição, mas foi o toque da fé. E pela fé nós cremos, nós vivemos, nós permanecemos firmes, nós andamos e nós vencemos. Pela fé nós temos paz e entramos no descanso com Deus. Só por fé eu posso entrar no descanso com Deus. Só por fé eu posso deitar a cabeça lá e falar assim: eu não sei como é que serão as finanças da igreja, mas é de Deus. Deus está nesse negócio. Eu vou dormir aqui, roncar e tudo mais. Não, roncar não, né? Eu vou dormir aqui, vou ficar tranquilo. A multidão vem, a multidão vai, mas só uma mulher tocou a Jesus e só ela recebeu a cura. E aí eu queria compartilhar algo com vocês. Aos domingos a multidão vem à igreja, não só aqui, mas a multidão vem à igreja, às igrejas. E aqui e ali nós encontramos alguém chorando por seus pecados, se alegrando com Cristo, se alegrando pela salvação. E então Jesus pergunta: quem me tocou? Muitos de nós estamos acostumados a vir à igreja. Achamos errado deixar de vir à igreja. A igreja nos cobra isso muitas vezes. E às vezes nós batemos o cartão, né? Eu não estou dizendo para você não vir à igreja, não é isso, pelo amor de Deus, entenda bem o que eu estou falando. Mas estar em contato real com Jesus é muito mais do que vir ao culto, é muito mais do que vir à igreja. As pessoas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas talvez só despertem quando ele voltar. É difícil isso. Como eu falei, as igrejas às vezes cobram a nossa presença como sinônimo de fé, e nem sempre é assim. Às vezes você está aqui de corpo, mas você está longe, você está viajando, né? Agora então com a Bíblia no celular, né? A gente diz que está vendo a Bíblia, mas a gente está longe, lá no celular, sei lá eu onde. Alguns vêm orar, alguns vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam à mesa de Jesus e não participam do pão com ele. Comem do pão, bebem do vinho, mas não se alimentam de Cristo, porque a gente não está bem ali onde deveria estar. Cantamos, oramos, ajoelhamos, ouvimos as pregações, ouvimos os apelos, ouvimos os testemunhos, mas tudo isso não nos leva em paz para casa, porque nós estamos crendo e não tendo fé. Talvez, possivelmente, esse seja o maior número de pessoas que frequentam as nossas igrejas. Aqueles que vêm e não estou bem ali, infelizmente. Não encontram a Jesus. Meu irmão, não abra mão de tocar nas vestes de Jesus hoje. Não abra mão disso. Não me importa que você não ouça, não tenha entendido nada do que tenha sido falado até agora, contanto que você saia daqui pensando: eu quero tocar nas vestes de Jesus, eu quero estar ali com ele. Eu não entendo nada desse negócio de fé, mas eu quero essa fé para a minha vida. Eu quero isso hoje, eu quero isso agora. Não se contente apenas em orar mecanicamente, toque em Jesus. Não se contente apenas em ouvir um sermão, toque nas vestes de Jesus. Aquela mulher simples foi lá e tocou, e Jesus olhou, e Jesus estava ali com ela.
Hoje, você pode tocar nas vestes de Jesus e talvez estancar a sua hemorragia emocional, ou seja lá qual for o problema que você tenha. Ele pode pôr um fim na sua angústia, e essa angústia é muito além daquilo que você precisa, é muito além daquilo que você pede, é aquela paz que excede a todo entendimento. Eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu sei que Deus vai estar nesse negócio. Hoje você pode tocar nas vestes de Jesus, e aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Eu ouvi de uma amiga uma coisa interessante, que às vezes nós nos sentimos descartáveis. Você já se sentiu descartável? Talvez você esteja lá no seu trabalho fazendo algo que você diz, ninguém está nem ligando. Talvez o seu marido não ligue para você, talvez a sua esposa não ligue para você, talvez os seus filhos, e você se sinta descartável. Eu sou descartável. Outro aqui no meu lugar faria a mesma coisa, ninguém ia nem saber que era eu aqui, né? Mas para Jesus você não é descartável. Para Jesus você é um filho amado. E quando Ele olha o seu coração e sente a verdade, a sinceridade, o amor, a busca, Ele fala filho, Ele fala filha. Ele chama e traz você para perto. E se você tocar a Jesus, talvez ninguém saiba, mas duas pessoas saberão: você e Jesus. E é o que importa. Você e Jesus. E se você tocar em Jesus agora, se você aceitar a Jesus agora na sua vida, isso vai fazer uma diferença gigantesca para você. Isso vai fazer uma diferença no céu. Se você entrou aqui e você falou, puxa, não estou entendendo nada, mas eu queria ter essa fé, eu quero ter esse Deus, vai ter uma festa gigantesca lá no céu. O sangue de Cristo estará sobre você, o Espírito de Deus estará em você. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, que Deus sabe quem são os seus. Jesus sabe quem são os seus. Eu queria concluir dizendo, por favor. Jesus disse para a mulher, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A bênção com que Jesus despediu a mulher é uma promessa para você agora. Talvez você tenha entrado aqui na maior angústia, no maior problema ou desespero, mas eu sei que tem um Deus que diz assim, alguém tocou nas minhas vestes. E você pode tocar nesse Jesus hoje. Você pode renovar a sua fé tendo a consciência do tamanho da sua necessidade. Você pode confiar e buscar a Jesus. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante. Diz que um menininho estava vendo o campeão de travessia de abismo, de cabo. Sabe aquele camarada que coloca um cabo de aço de um prédio ao outro? E aí ele vai e passa com uma vara, né? E o menininho estava lá olhando, e o camarada foi, passou uma vez, voltou, e ele, uau, o cara é bom, é campeão mundial de travessia, de abismo, de não sei o quê. Aí ele foi e passou de novo, deu uma pirueta, foi, voltou, e o menino falou, uau. Aí o cara foi, pegou um carrinho de mão, aqueles carrinhos de mão, e foi, e voltou. O menino falou, esse cara é o máximo. E o cara falou assim, você confia que eu vou de novo? E o menino falou, sim, eu acredito nisso. Então, entra no carrinho comigo. Opa, peraí, não é bem assim. Eu acredito que você vai. Não é bem assim. Porque acreditar que você faz é uma coisa, confiar a vida aos seus cuidados é outra coisa. Deixar a minha vida nas mãos de Deus é outra coisa. Submeter a minha vontade é outra coisa. Deixar ao controle de Deus é outra coisa. Eu quero convidar você essa noite, meu irmão, busca Deus, se jogue no carrinho, deixa Deus te levar. Não importa a distância, você está com Deus. Isso é fé. Não importa para onde eu for, vai. Para renovar minha fé, eu preciso entender que o relacionamento com Jesus é o maior objetivo da minha vida. Invista em tempo de conhecer a palavra, de conhecer a Bíblia, conhecer profundamente, estudar. Não é só ler.
estou errado que eu não te falei nada disso. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos correr atrás. Essas duas coisas, elas têm que andar juntas. E olha daquela forma que Jesus ensinou: entra no teu quarto lá em secreto e cria uma intimidade com o Senhor. Nós relacionamos orar com falar e pedir, falar e pedir, falar. Mas oração é muito mais do que isso. Jesus, muito além do que Ele ouve, Ele sente o meu coração. Eu posso orar e falar, e Jesus está falando assim: não dá nada disso aí no seu coração. O que você está dizendo? Eu preciso criar uma intimidade com o Senhor. E tem uma frase que eu achei muito interessante. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava para Deus nos seus momentos de oração. E ela virou na simplicidade e disse assim: eu não falo nada, eu só ouço. E aí a mesma pessoa perguntou: legal, e o que Deus fala para você? E ela falou assim: Ele não fala nada, Ele só ouve. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é busca, isso é o que Deus quer de mim e de você. Eu tenho certeza que os casados aqui sabem olhar para a esposa ou para o marido e falar assim: eu já sei o que ele quer dizer, eu já sei o que ela está pensando. Porque a gente vive junto há muito tempo, você aprende a conhecer. E é isso que Jesus quer comigo, é isso que Jesus quer com você. Que vivamos nessa intimidade e que vivamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos, precisamos e desejamos agradar a Deus em todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Se você quiser vir à frente, venha. Eu queria orar contigo. Se você entende que você precisa ter essa fé, que talvez você nem entenda, eu queria que você viesse aqui na frente agora. Se você entende que você precisa dar enxergar além do seu horizonte comum, enxergar que além da crença você precisa ter fé. Fé porque talvez a sua situação esteja complicada demais. Você não enxerga mais o que fazer, para onde ir. E só o Senhor vai fazer tudo isso na sua vida, porque você está com Ele, você tem fé. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos ama, Jesus, e apesar de nós, o Senhor nos ama. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos chegar com o coração quebrado, corrido diante de Ti, Senhor, nos derramar diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve, e eu clamo, Senhor, nos dá mais fé. A palavra nos diz que a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Derrama isso em nós, Jesus. Derrama fé aos nossos corações, para confiarmos no Senhor apesar dos nossos problemas, apesar das nossas situações, apesar daquilo que vivemos, daquilo que não enxergamos. Pai, dá-nos fé para confiar, entregar, deitar no Teu colo, colocar a nossa cabeça no Teu colo, Senhor, e sentir que o Senhor está cuidando de nós. Não nos preocupar com amanhã, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor